jornal Colatráfico. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre os principais traficantes do mundo, as principais drogas produzidas por estes, o fluxo monetário que estas geram, além dos problemas causados no cérebro em relação ao consumo de drogas. O narcotráfico é responsável por determinar a economia de muitos países, principalmente os produtores de cocaína. Essa produção ocorre em uma escala global, em que normalmente o cultivo ocorre em países subdesenvolvidos. E posteriormente essas drogas, essas ervas, são encaminhadas para os países desenvolvidos, que são os seus principais consumidores, destacando-se os Estados Unidos e os países ocidentais. E os seus principais produtores são o Afeganistão, que é o maior produtor de ópio, o Peru e a Colômbia, que é uma maior produtora de cocaína no mundo. Quando falamos de narcotráfico, não podemos deixar de citar três grandes nomes. O primeiro deles é Amado Carrillo Fuentes, um mexicano que movimentou mais ou menos 25 bilhões de dólares, além de ter sido conhecido como El Señor de los Cielos, pois utilizava de 22 jatos para transportar cocaína para o território mexicano. Além disso, temos os irmãos Orejuela, do cartel Cali, que movimentaram mais ou menos 7 bilhões de dólares e foram os grandes fornecedores de cocaína nos anos 90. Juntamente com Pablo Escobar, que movimentou mais ou menos 30 bilhões de dólares, sendo responsável por 80% do comércio de cocaína e maconha nos Estados Unidos na década de 90. Seguindo a linhagem da família, temos a traficante Vitória Escobar, que era mundialmente procurada e foi apreendida na tarde de ontem. E agora vamos com a repórter Milena, que gravou uma reportagem ontem no momento da apreensão dessa traficante. Após a apreensão da maior traficante de drogas do mundo, foi encontrada sua casa, onde ela vivia junto com seus trabalhadores, produzindo as drogas que eram vendidas ao redor do mundo. Aqui ao fundo foi encontrado um quarto, onde ela produzia todas essas substâncias. Ainda é visível resquícios de drogas como, por exemplo, a maconha e também a substância chamada cocaína. Todos os seus trabalhadores eram mantidos aqui, dentro deste cubículo, em condições desumanas, sem nem água potável para beber. E aqui embaixo é onde Vitória e sua equipe mantinha todas as suas plantações. É visível que ela foi deixada do mesmo jeito que estava antes deles serem pegos nessa quarta-feira pela polícia local. Como podemos ver, temos diversas plantações, como por exemplo a plantação de maconha, que era uma das drogas vendidas pela mesma. E aqui em cima temos a janela do quarto, onde todas as suas drogas transportadas eram produzidas. O que você tá fazendo com a minha maconha? Tô fazendo minha mercadoria, eu paguei caro por Por ela, quê? você marca Você com tá ela? louca? Você tá louca? Vai! I remember the rain on the roof Você tá fazendo com a minha maconha? Tô fazendo minha mercadoria, eu paguei caro. and all the things that I wanted to share. Você tá louca? Came from nowhere without. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Doni, Guaraná, o melhor. Doni Guaraná, é sabor brasileiro. Doni, Guaraná, o melhor. Doni Guaraná, é sabor brasileiro. Doni Guaraná, sou o Dolinho, seu amiguinho. Doni. Olá, na próxima semana ocorrerá o campeonato de Conquer.io, um jogo FPS, gratuito e online em primeira pessoa. O mesmo ocorrerá por times de 5 pessoas em um mata-mata que definirá quem é o melhor. Estão prontos? Não, que legal, não ligo, não deixe de prestigiarem, vai ser divertido. Voltamos do nosso breve comercial e agora vamos com a repórter Milena, que gravou uma entrevista com a doutora Ribeiro, que vai contar um pouco mais pra gente sobre as principais causas do uso de drogas no cérebro humano. Após a captura de Vitória, foi constatado que as drogas mais vendidas por ela e sua equipe são a maconha, cocaína e LSD.
Com isso, o jornal Colófico foi atrás dos melhores especialistas para explicar os efeitos que essas drogas causam em seus usuários. E encontramos a doutora Letícia, que nos explicou um pouco mais sobre esses efeitos. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre as drogas. E antes disso é importante saber que os neurônios produzem os neurotransmissores que se conectam através da sinapse. Logo após disso, eles se ligam às células receptoras, que são responsáveis por ou estimular ou causar a inibição dos impulsos nervosos. Bom, no nosso corpo a gente tem alguns tipos de neurotransmissores, sendo eles a adrenalina, a serotonina, a noradrenalina e a acetilcolina. Bom, existem 3 tipos de drogas, sendo elas as estimulantes, as depressoras e as alucinógenas. Bom, um exemplo de droga depressiva, depressora no caso, é a maconha. Ela possui uma substância chamada THC, que se encaixa nos neurotransmissores através da sinapse e ela provoca a sensação de euforia. Ela pode ocasionar alteração da memória, hipersensibilidade, impotência sexual e a dependência como qualquer outro tipo de droga muito conhecida. Bom, a cocaína é um exemplo de droga estimulante, onde ela ocorre o aumento da produção de noradrenalina e dopamina. Essas duas são substâncias que estimulam o cérebro e causam uma sensação de satisfação naquele que usufrui. E ele pode levar à morte, já que os seus efeitos são rápidos e intensos. Por último, a gente tem um exemplo de uma droga alucinógena, que no caso é o LSD. O LSD ele é uma substância que é chamada de dietotilamida de ácido lisérgico. Essa substância ela é produzida em laboratório e ela altera a percepção daquele que ingere, que pode ocasionar aumento da frequência cardíaca, levando a uma parada cardíaca, e pode causar insônia, hiperglicemia e outros tipos de problemas no organismo. Obrigada por acompanharem mais uma edição do nosso jornal Cola Tráfico. Espero vocês até a próxima.